E seguimos aqui falando sobre Amazônia, um assunto que a gente discutiu muito aqui no programa ao longo dessa semana. Recebemos o general Augusto Heleno, ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que também falaram sobre isso. E agora a palavra de mais um especialista no assunto é o doutor Evaristo de Miranda. Ele é doutor em ecologia e é o chefe-geral da Embrapa Territorial. A partir de agora ele conversa conosco aqui em Os Pingos nos Is a respeito dessa questão. Como vai, doutor Evaristo? Boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Queria começar com uma pergunta genérica, doutor. Pode parecer boba, mas para a gente que é leigo é muito importante saber isso e ter em mãos essa definição. O que é a Amazônia? Porque muito se fala em várias divisões, em Amazônia Legal, em outras áreas da Amazônia. Queria que o senhor definisse para a gente o que é a Amazônia. Bom, essa é uma boa pergunta, né? Porque há muita manipulação em torno desse tema. Existem vários recortes para aproximar a Amazônia brasileira. Em geral, quando o pessoal está querendo passar o pires, pedir dinheiro, dizer que a região está muito pobre, a gente fala da região norte. Reunião dos governadores da região norte. Governadores do Amapá, de Roraima, do Pará, do Amazonas, de Rondônia e do Acre. A região norte não inclui o Mato Grosso, por exemplo, não é? Já existe um outro recorte que é o da Amazônia Legal. É um recorte enorme. Inclui, além dos estados que eu falei, todo o estado do Mato Grosso, o Tocantins, boa parte do Maranhão, etc. Existe ainda um outro recorte, que é o da Bacia Amazônica, usada aí no Tratado dos Países Amazônicos, mas que exclui grande parte do Tocantins, etc. Eu acho e opino que o recorte mais importante é o recorte do bioma Amazônia. Porque o recorte do bioma, eu não sei, eu até tinha mandado aqui uma figura 1 aí, com os biomas do Brasil. O Brasil tem uma divisão em biomas, o Código Florestal está organizado por biomas, muito da legislação funciona por bioma, na área agrícola, de crédito, etc. E o bioma Amazônia cobre aí, vamos dizer assim, 4.200.000 quilômetros, isso representa 49% do Brasil, e ele está colado essencialmente com as grandes florestas tropicais que estão lá. Então, eu acho que quando a gente fala da Amazônia, nós deveríamos estar falando tão somente do bioma Amazônia. Acontece que quem quer manipular a informação, pega, por exemplo, o dado da Amazônia Legal e joga no bioma Amazônia. Ou pega um dado da bacia e joga na Amazônia Legal e vice-versa. Inclusive está na tela agora, né, doutor? O mapa que mostra justamente essas divisões aí, né? Está na tela, não sei se o senhor pode acompanhar aí também. Eu estou acompanhando. Já me aconteceu várias vezes, pessoas chegam até de forma agressiva, me trazendo dados, me questionando. Eu pergunto, às vezes, para o jornalista, mas você está falando do bioma Amazônia ou da Amazônia Legal? Aí ele fica em silêncio, não sabe responder, né? Então as pessoas nem têm ideia do que elas estão se referindo. Eu diria só para concluir. Vocês já ouviram falar do desmatamento da Amazônia, certo? Da medida do desmatamento da Amazônia que o INPE faz todos os anos. Eu pergunto a vocês, qual é a Amazônia que o INPE mede o desmatamento? Qual é, doutor? Eu pergunto e já respondo. Não é a região norte, não é a Amazônia Legal, não é o bioma Amazônia e não é também a Bacia Amazônica. É uma outra Amazônia que o INPE, em 1988, com critério, definiu uma área, grande área florestal, né, uma área que representa aí 47% quase do Brasil, mas pega 89% do bioma, 76% da Amazônia Legal, ou seja, nós precisamos tomar cuidado quando a gente pega números e joga sobre a Amazônia, sobre a região, porque frequentemente esses números, para quem conhece um pouco esses meandros, são manipulados. Doutor, quem lhe faz a próxima pergunta agora é Augusto Nunes. Você, Augusto? Doutor, essa apresentação permanente, crônica da floresta amazônica, ou da Amazônia, como esse pessoal se refere à área, como uma região devastada, vítima de queimadas, de todas as ilegalidades possíveis acontecem lá. Isso é fruto de ignorância,
de má fé ou das duas coisas? Provavelmente das duas e mais algumas, não é? Em castelhano eles dizem que a ignorância é audaciosa, né? E tem gente com muita audácia falando da Amazônia, né? Para se ter uma ideia, a Amazônia, em termos de florestas, tem 22 tipos de florestas diferentes, mapeados, conhecidos. Tem mais uma dezena de outras formações vegetais, uma região muito complexa em termos de vegetação. Essa vegetação recobre hoje 84% do bioma Amazônia. Eu aqui vou falar sempre do bioma Amazônia, dessa área que representa praticamente metade do Brasil. Então, hoje nós temos ainda em vegetação nativa 84,1% da Amazônia, da vegetação da Amazônia preservada. Isso tem mapas, tem imagens de satélite. Por que que isso está preservado ainda? Primeiro, porque nós temos na Amazônia, foram criados, sobretudo no governo do Fernando Henrique e depois do presidente Lula, foram criadas, já haviam antes algumas, né? Depois que se criou muitas, unidades de conservação. Nós temos 204 unidades de conservação, parques nacionais, parques estaduais na Amazônia, que você não pode mexer, não pode ter atividade econômica lá. Nós temos 330 terras indígenas. E nós temos ainda 32 áreas militares que também são bem preservados. Quando a gente junta isso com o que os agricultores preservam dentro das suas propriedades, e isso está mapeado no Cadastro Ambiental Rural, nós já temos hoje 64% da Amazônia protegida, preservada, cadastrada, decretada, não é? Quando se agrega a isso outras áreas, que também têm vegetação nativa, a gente chega a 84% da Amazônia, da vegetação preservada. Só que na Amazônia tem muita água. A largura do rio Amazonas, do Tapajós, grandes reservatórios de água, que são ambientes naturais, mesmo em barragens como Tucuruí, Balbina, Samuel. Quando a gente junta tudo isso, nós temos no conjunto da Amazônia 86%, não é? Preservado, 86,2% da Amazônia, que é ambiente natural ou vegetação. A parte ocupada pelo homem, hoje no bioma Amazônia, é 13,8%. 13,8%. 1%, para quem está vendo o mapa aí, pode ver claramente nesse mapa. Tudo que está verde é vegetação preservada. Agora, Augusto, sabe o que acontece? Jornalista, o cara de outro mundo, vem aí querer conhecer a Amazônia, ele desce numa capital e ele sai de lá de carro por uma estrada, pela BR-364, enfim, pela Belém-Brasília. É claro que as áreas desmatadas, que estão em amarelo nesse mapa, as áreas exploradas, que é 13,8% da Amazônia, estão ao longo da estrada, né? Então ele anda pela estrada e fala, só vi pasto, cultura, não vi quase nada de floresta. Bom, porque para ele ver a floresta, ele tinha que ir em lugares onde não tem estrada para chegar, né? Teria que usar outro meio, né, para conhecer. Mas quem trabalha com satélite, olha de cima, com muito detalhe, e nós sabemos que a realidade dessa Amazônia é essa. Desses 13,8% ocupados hoje, 1%, vamos dizer assim, arredondando, são cidades, infraestrutura, minas, redes elétricas, etc. E dos 12,8% que sobra, nós temos aí mais ou menos 10,5% da Amazônia é pastagem, e a agricultura é bem pouco, são 2,3% mais ou menos da Amazônia ocupada com agricultura. Então, quem está nos ouvindo, né, aqui tem um queijinho que resume isso, né? Hoje, 84% da Amazônia está preservada. 22% são os agricultores que preservam dentro dos seus imóveis. Você tem uma porcentagem terra indígena, 25%, um quarto da Amazônia é terra indígena, tem os parques nacionais. Esse conjunto representa hoje 84%. Então, existe um alarmismo, né, sobre essa destruição da Amazônia, uma Amazônia ameaçada, etc., que não condiz com a realidade. Inclusive, esse mesmo mapeamento que eu estou mostrando aqui, esses números, que são os números da Embrapa, existem ONGs, ONGs, que fazem estudos da vegetação da Amazônia, como, por exemplo, o MAP Biomas. E esse grupo de ONGs, quando você olha o total, totaliza tudo que eles mapearam,
eles chegam exatamente no mesmo número que nós. Eles veem até um pouquinho mais de preservação do que a gente. Então, não quer dizer que a gente não deva se preocupar com a Amazônia, mas realmente o quadro não é um quadro que vive sendo pintado por aí, né? Doutor, a próxima pergunta é da Ana Paula Henkel. Ana. Doutor Evaristo, a gente vê que às vezes falta comunicação, uma comunicação mais eficiente por parte do governo, isso em coisas domésticas também, mas principalmente nas questões ambientais e da Amazônia, já que são questões que o mundo fica assim de olho, né? E são questões que, dependendo aí de como eles querem implementar certas narrativas para os seus projetos políticos, a gente já viu que muita narrativa errada, ela segue uma linha forte. O que o senhor acha que pode ser feito para melhorar essa comunicação internacionalmente em relação à Amazônia? Eu acho que nós temos que enfrentar, não é? Com números, mapas, fatos, nós temos que trazer a realidade. É normal que um fato tenha várias narrativas ou interpretações, mas o que a coisa chegou num ponto hoje que existe narrativa sem fato. Um exemplo é o caso das queimadas, não é? Num grande jornal, hoje, um economista, no caderno de economia, conhecido, que tem lá a sua coluna, faz um artigo misturando queimada com desmatamento, com incêndio, uma grande confusão, né? Então a gente vê pessoas que no seu campo de atuação têm competência, né, até, mas que se aventuram a falar dessa Amazônia sem dados, sem nada. Isso vai lá para fora também da pior maneira possível. Eu acho que nós temos que precisamos de ciência, de números, de fatos, de não ter medo de discutir a realidade, mas ela tem que ser levada, tem que ter uma narrativa. Eu acho que o governo deveria promover anualmente uma espécie de relatório, né? The State of a Brazilian Amazon, né? A situação da Amazônia brasileira, onde colocaria os dados econômicos, sociais, de infraestrutura, etc., ambientais, agrícolas, etc. Você não tem uma referência. Nós temos agora um grande avanço com essa responsabilidade do vice-presidente, que está coordenando uma iniciativa supraministerial. E esse tema tem que ser tratado mesmo de forma supraministerial, porque existe muita má-fé, muita falsa informação, muita fake news sobre a Amazônia, né? Muito, muito. Doutor Evaristo, eu vou pedir que o senhor continue conosco. A gente faz agora um rápido intervalo comercial. Dentro de 3 minutinhos estaremos de volta e a gente dá sequência aqui ao nosso bate-papo. Agora são 7h09. E a você que está aqui nos assistindo pelo Panflix, eu lembro que você também participa do nosso programa e o caminho é o WhatsApp. Por lá você pode gravar seu vídeo e mandar para cá. Dê a sua opinião, comente com a gente o que é que está achando dessa conversa com o doutor Evaristo Miranda. Também pode falar do caso do Supremo Tribunal Federal, da exclusão de contas do Twitter, assunto que a gente abordou mais cedo aqui na abertura do programa. Enfim, fique à vontade, o espaço é de vocês que estão aí nos acompanhando. Nosso número é o 11 931 17 0620. Grave um vídeo, mande para cá. No final do programa a gente roda algumas mensagens. São 7h10 agora. Casa e Cuidado, o primeiro desinfetante líquido 100% eficaz contra o coronavírus. Eu prefiro trabalhar na rua, pelo menos é uma coisa que não para. Estou no aplicativo, só que o aplicativo também não está tocando muito, mas quando toca a gente faz as entregas pro pessoal que não quer sair de casa, né? Tocou aqui o aplicativo, a gente vai no restaurante, pega a encomenda, só que na hora de entregar a gente não tem contato nenhum com o cliente, porque ele mesmo já coloca no histórico, não quero contato, deixa na portaria, então a gente deixa lá numa caixinha com um porteiro, ou se é uma residência a gente deixa no portão. Ontem mesmo eu fui fazer uma entrega de um envelope, a moça me entregou num plástico. Quando chegou lá, a moça estava de luva e de máscara com medo da gente passar. Né? E aí acaba que a gente também leva o perigo para dentro de casa, se a gente não se cuidar aqui na rua. Mas a gente tá com a luva, tá com o álcool gel, a hora que a gente pode se proteger, estamos lavando a mão, estamos fazendo isso. Mas a gente sempre
sente um pouco, assim, como se diz, um pouco de preconceito, porque eles não valorizam a gente. E a outra que o valor também das entregas não é muita coisa. É R$5, R$6. Se entrou R$5, R$6 de gorjeta, foi muito. Eles não valorizam muito, não. Esses dias eu ganhei R$2 de um casal de senhor, que eles não podiam descer o elevador. Eu subi para entregar para eles, aí a senhorinha me deu R$2, mas também é bem raro. É bem raro isso acontecer. Chegou a notícia que todo mundo esperava. Casa e Cuidado, o primeiro desinfetante líquido 100% eficaz no combate ao coronavírus. Aprovado pela Anvisa e Ministério da Saúde. Casa e Cuidado é o seu poderoso aliado nessa batalha. Nele você pode confiar. Casa e Cuidado, o primeiro desinfetante líquido 100% eficaz no combate ao coronavírus Covid-19. E você já baixou o Panflix? É o novo aplicativo da Jovem Pan com notícias, esporte, kids, humor, saúde, podcast. Tem muita coisa lá, o conteúdo pode ser ao vivo ou on demand e são vários os caminhos para acessar o Panflix. Pelo celular você encontra na loja de aplicativos, é só baixar, fazer o cadastro e pronto. Pelo computador dá para acessar também, aí é só digitar www.panflix.com.br. E o melhor, tudo isso é de graça e lá você encontra todo o conteúdo da Jovem Pan, aquilo que a gente transmite para você ao longo da nossa programação e ainda conteúdos exclusivos. Baixe já. Recebo de volta agora você que também está nos ouvindo pelo rádio, pelas redes Jovem Pan News, Jovem Pan FM. Seja bem-vindo de volta. Muito bom passar mais essa noite com você aqui. Antes de a gente retomar a nossa conversa com o doutor Evaristo de Miranda, trago uma informação importante que acabou de chegar. A gente vai discutir em detalhes daqui a pouquinho, ao longo do programa. O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, acaba de apresentar a carta de renúncia ao presidente Jair Bolsonaro. Rubem Novaes deixa, portanto, a presidência do Banco do Brasil. Daqui a pouco, em instantes, mais informações sobre isso e a gente debate essa informação. Antes, retomo aqui a nossa entrevista, a nossa conversa com o doutor Evaristo de Miranda, doutor em Ecologia, chefe-geral da Embrapa Territorial. Ele fala conosco aqui essa noite sobre a questão da floresta amazônica. Retomo a partir da pergunta do Guilherme Fiuza. Diga lá, Fiuza. Doutor Evaristo, aquele mito da Amazônia intocável, né? Já caiu há muito tempo, evidentemente, só que lá no exterior ainda é esse fetiche, né? A Amazônia no exterior, para muita gente que julga, acha que está protegendo, é um fetiche, é um lugar idílico, imaginário, né? E a realidade é bem diferente. Eu, por acaso, tive a oportunidade de andar por praticamente todos os estados da região. E ninguém sério, entre índios, entre ribeirinhos, ONGs sérias e Estado, considera defensável a Amazônia como um jardim. A Amazônia precisa ser um lugar de desenvolvimento, né? Desenvolvimento sustentável, como diz até o clichê. Falava-se, doutor Evaristo, de um plano, de um macrozoneamento econômico, ecológico, que seria uma espécie de constituição para a ocupação e o desenvolvimento da região, sem prejudicar a floresta, mas também quebrando um pouco essa ideia de uma redoma, um lugar que não pode ser tocado, que não pode ser habitado, né? No governo Temer, houve tentativas aí de regulamentar a mineração em certas áreas, e isso é sempre uma discussão muito problemática, que, como o senhor já disse, acaba indo para uma linha de desinformação, para uma linha de mistificação. A pergunta existe hoje em andamento ou em aprimoramento um projeto para um macrozoneamento da Amazônia? Olha, eu acho que nós temos já várias propostas de macrozoneamento para a Amazônia. Os estados fizeram zoneamentos, mas acontece que nós temos uma lei maior sobre o uso das terras, que é o Código Florestal, que foi objeto de grandes debates em 2012 e que está vigorando, né?
E ele leva em consideração o que você, Guilherme, disse muito bem. A Amazônia não é um vazio, não é um vazio. Só o INCRA, nós temos até um mapa disso, só o INCRA, ele instalou na Amazônia 2.312 projetos de assentamento. E levou nos últimos 30, 40 anos para esses projetos, nós temos na Embrapa, tudo isso cadastrado, 499.586 famílias. Quer dizer, 500 mil de famílias foram assentadas na Amazônia, de pequenos agricultores. Lá, nesse mesmo movimento, milhares de outros produtores, por iniciativa própria, do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, também foram para a Amazônia. Então, nós temos hoje, na Amazônia, cerca de 1 milhão de agricultores, em sua imensa maioria pequenos produtores, espalhados em toda a região. E lá fora eles imaginam que não tem ninguém, que tem uma meia dúzia querendo entrar ali na Amazônia, destruir, atacando um cantinho, outro. Não é verdade, né? Nós estamos presentes, os brasileiros estão presentes. Esses brasileiros, esses que estão lá na Amazônia, esses agricultores, que são mais de 1 milhão, eles não são fundamentais para a agricultura brasileira. Nós não precisamos deles para exportação, para o PIB. Como disse a ministra Tereza Cristina a semana passada, o agronegócio não precisa da Amazônia. É verdade, mas a Amazônia precisa do agronegócio, ela precisa dessa agricultura. Nós temos na Amazônia cerca de 500 cidades. 500 cidades, não é 20, 30, 40, nem 100. São 500 cidades, 500 municípios, todos com sede municipal, alguns municípios com mais de uma cidade. Quem produz comida, quem produz fruta, ovos, hortaliça, arroz, feijão, carne, leite, para essas cidades, são esses pequenos agricultores, são os agricultores da Amazônia, né? Tirando a parte de produção de carne, de gado, onde tem uma expressão nacional, a Amazônia, o resto é uma agricultura dedicada à região. Só que eles não têm título de terra. O governo levou 500 mil para lá, não deu título para ninguém até hoje, o poder público. Eles vivem na ilegalidade, não têm acesso a crédito, não têm acesso a políticas públicas. Por isso que na linha do ordenamento territorial, dessa sua preocupação com o macro zoneamento, etc., a coisa mais fundamental, a base disso, é a regularização fundiária. E agora mesmo, né, o projeto de regularização fundiária foi bloqueado no Congresso, foi atacado, né, como sendo uma coisa de grileiro, MP da grilagem. Como que se pode dizer uma coisa dessa, né? Destinada a pequenos agricultores que são verdadeiros heróis, enfrentando malária, enfrentando abandono, né? Estão lá, sem saber que destino vão dar aquela terra, se o filho dele vai poder ficar lá. Então, hoje na Amazônia, se me dissesse qual é a prioridade 1 para a gente chegar para a sustentabilidade, é a regularização fundiária. Porque com a regularização fundiária, eles se cadastram no meio ambiente e nós vamos ter regularização ambiental. Porque hoje nem se você quiser multar quem está errado, você nem consegue, porque ele nem existe. Aquela propriedade não está no nome dele, né? Então, nós temos que progredir regularização fundiária, regularização ambiental e apoio para esses agricultores usarem tecnologias sustentáveis. São situações muito diferentes. Rondônia é cheia de pequeno agricultor, não é? O Acre é outra realidade, o Amapá é outra. Não podemos assim generalizar, não é? O Pará tem problemas muito sérios fundiários, mas temos que considerar isso. O pessoal da Amazônia fica muito chateado quando ele vê os paulistanos, não é? Ou os cariocas decidindo e propondo coisas para o futuro da Amazônia. Gente que nunca pôs o pé lá. Você mesmo disse, você já circulou na região. Mas tem gente que nunca pôs o pé na Amazônia, né? E ONG, etc., e propõe coisas para a região, né? Aquele pessoal que planeja o que não executa e depois avalia o que não fez, né? Doutor Evaristo, e só para a gente fechar, doutor, eu vou pedir uma gentileza ao senhor, que a gente tem um último mapa aqui para mostrar, nosso tempo está quase esgotado, mas é um mapa muito interessante que mostra justamente a situação atual das queimadas, é a informação mais atualizada que se tem sobre a Amazônia nesse momento, né, doutor? Queria que o senhor narrasse para a gente. Exatamente. Esse mapa
é de hoje, às 16 horas, foi produzido lá na Embrapa a partir do sistema da NASA, que é quem acompanha queimada no mundo inteiro. Os dados do INPE de queimada usam esse sistema. Quando a gente olha, a gente vê a quantidade absurda de queimadas na África, na bacia do Congo, no Zaire, também em Madagascar, mas ninguém fala nada disso. E quando a gente olha no Brasil, na Amazônia, tem até um artigo do Guzo hoje sobre isso daí, nós vemos uma quantidade muito pequena comparada com isso. Para se ter uma ideia, quem está nos ouvindo, esse ano, do 1º de janeiro até agora, teve cerca de 10 mil queimadas na Amazônia. 10 mil. 16% a menos que o ano passado. 16 mil no bioma Amazônia. No Paraguai, teve mais de 14 mil. Na Argentina, nesse mesmo período, de janeiro até agora, teve mais de 23 mil. E na Venezuela, mais de 35 mil. Quem ouve falar disso, né? Então, como é que um presidente europeu vai dizer que a Amazônia está pegando fogo, está em chamas, a nossa Amazônia e a nossa África, né? Agora, dados existem sobre as queimadas. E esse dado que está aí, que vocês estão colocando, para quem tem a possibilidade de ver a imagem, é imbatível e é isso que está acontecendo o tempo todo. Quer dizer, é muito pouco. Os dados da Embrapa, que tem a coordenada de cada queimada, mostram que só 5% dos produtores fizeram queimadas na Amazônia o ano passado, ao longo de todo o ano. Só 5%. 95% sequer usaram o fogo. E se usaram, o satélite não viu. Perfeito, nós ouvimos aqui o doutor Evaristo de Miranda, doutor em Ecologia e chefe da Embrapa Territorial. Obrigado, doutor Evaristo, pela entrevista. Ótimo final de semana por aí. Eu que agradeço.